Pergunta é, Pode falar, Márcio. a pergunta é quando que ocorre realmente o segundo toque dos 50%? Show. Como interpretar esse segundo toque? Bacana, bacana. No meu ponto de vista, eu só considero o segundo toque no 50% de uma única forma. Mas a tua pergunta vai ser boa porque nós vamos falar de três coisas ao mesmo tempo. De como o preço chega no 50, de como ele vai sair e a falha de caixinha. Olha só, são três coisas em uma única pergunta. Então isso é muito bacana. Primeira coisa que a gente deve pensar é o seguinte, que eu tenho aqui, eu dou o exemplo na alta, tá? Que eu tenho aqui um possível movimento de alta, tá? Possível movimento de alta. Teve a tendência de alta aqui e agora vai iniciar a correção, que é a tendência de baixa. O preço fez aqui, criou uma possível negação, deu seu possível alvo aqui, testou aqui assim e chegou no seu respectivo 50%. Não sei se está aqui certinho, tá? Não sei se está certinho aqui os 50%, mas apenas para exemplificar. Digamos que aqui seja a nossa linha dos 50%, tá? Que vai ser a nossa linha dos 50% desse movimento. Ali mínimo, que máximo. E eu vou aumentar esse pavio aqui para ficar mais, mais possível aí o 50% real. Aqui, beleza. Então aí, a gente tem aqui nosso 50%. Nesse 50%, eu já sei que eu tenho mais duas marcações, que é o quê? O minha 61 e o 38 lá, correto? Meu 38. O que que me sugere que o 50% foi testado? A primeira coisa que eu devo observar é se há um ponto de parada nesse 50%. Aqui teve um ponto de parada no 50%. Vou apagar aqui, porque ficou muito em cima ali, para ficar assim, o mais perfeito possível, né? O mais perfeito possível. Pronto. Tinha um ponto de parada? Não. Eu tenho um ticket aqui, eu não gosto desse trem todo, não. Eu tenho um ponto de parada no 50%. Ok. Tem um ponto de parada no 50%. O preço foi lá, testou e negou 50%. Aí nós temos a probabilidade do próximo candle subir. Ok. Me perguntou o segundo toque no 50%. O preço faz isso. Abre e faz esse teste aqui. E acaba fazendo isso. Isso, para muita gente, é o segundo toque no 50%. Para mim, já não é o segundo toque no 50%. Por quê? Porque o toque no 50%, a partir do momento que esse candle aqui, ó, tocou e negou, essa linha aqui não existe mais. O 50% está aqui, ó. Está aí. Então, eu só considero que o preço deu o segundo toque no 50% se ele fizer isso. Violinar aquele candle e subir. Aí foi o segundo toque no 50%. Caso não seja, não considere como segundo toque. E sim um teste num outro ponto de parada, que provavelmente vai estar ali também. Primeira coisa é essa. E quando faz isso aqui, foi um segundo toque no 50%, e ele aumentou, diminuiu a mínima aí, né? Deixou a mínima menor. Só que o candle dos 50% é o negativo. Ele precisa ser rompido para que haja movimento de baixo. Caso não tenha rompido, ainda fica na tendência de alta. Então, teoricamente, o que que a gente já consegue? Eu consigo determinar a região e depois o candle que manda no 50%. É isso que eu considero como segundo toque no 50%. Mas digamos que o preço fez isso. Abriu, fez esse movimento, não ganhou topo. O movimento mais clássico que acontece é ele vir, não ganhar esse candle, fazer isso aqui. Aqui, esse candle, o primeiro candle verde, ele já me indicou uma possível falha de 50%. Significa que eu posso vender no outro candle? Não. Isso significa que eu tenho uma falha no 50%. E essa falha no 50%, ela pode gerar uma falha no topo. No topo. Eu não estou falando que aqui vai dar venda. Estou falando que lá pode gerar uma falha.
porque o 50% já está falhando. Show? Deu para entender? Só que aí, quando eu tenho dois candles positivos, o primeiro já falhou 50%. O segundo violinou ele e não, e o ganhar também. Fechou. Aqui, agora, eu já abri a possibilidade de venda. Possibilidade. Ainda não é. O que precisa para ser uma venda? Alguém sabe o que precisa para ser uma venda? Para que eu execute uma venda no próximo candle? Pode responder, se souber. Beleza, parece que não. Thiago, eu acredito que ele vai ter que bater nos 50. Esse segundo candle verde tem que ter parado nos 50% aí. Num ponto de parada, à esquerda. Sim, ok. Aí o próximo candle vai ter que violinar os 50 e o ponto de parada. Ah, beleza. Vale a sua análise. Vale a sua análise. Mas eu consigo quebrar ela facinho e ainda ter a mesma probabilidade. Mas ok, a análise foi massa, foi boa. Realmente é isso. O que o próximo candle aqui tem que fazer para te habilitar uma venda é ir violinar esse candle. Se ele violinar esse candle e voltar para dentro desse aqui, ó, já dá uma venda para mim. Com o objetivo de quê? De que eu saia daqui para vir para este candle. O objetivo dele é romper esse candle. Opa, Thiago, o que eu preciso saber nessa hora? Você não tem uma quebra de caixinha, você só tem uma falha. Então, ali ainda é uma venda de alto risco, mas já tem uma probabilidade. Então, se eu executei a venda, primeira coisa que você deve saber, que muita gente sabe chegar nos 50%, mas na hora de sair, né? Agora, eu tô indo e entrei numa operação. O que é a primeira coisa que tem que fazer? O que esse candle tem que fazer? Fechar negativo. Acabou, ele tem que fechar negativo, não precisa romper. Ele só precisa fechar negativo. Porque ele fechando negativo, o que ocorreu? A quebra de caixinha. O próximo candle é venda. Não tem aquela questão de será? É venda. Tem que vender. Porque se você não vender, você perde. Esse candle ele não testa. Esse candle aqui, ele vai fazer brincando isso aqui, ó. Por quê? Você vai estar com o stop aqui, não tem jeito. Mas ele faz geralmente só isso aqui. Ah, Thiago, e aqueles que vai aqui? Ok, às vezes vai. Não tem como eu te falar isso aqui sem estar com um minuto alinhado para mim ter o melhor ponto de teste desse candle. Mas aqui abriu, ele geralmente faz isso aqui. Faça um backtest para você ver que 90% deles faz só isso aqui e cai. Agora sim, esse segundo candle, ele tem obrigação. Qual que é a obrigação? Justamente romper aquele primeiro candle que startou o movimento de alta, que é o candle do 50%. Ou o candle após os 50%, o candle que gerou a falha. Se ele não romper, garoto, aí significa que a caixinha de baixa, essa caixinha de baixa, acabou de fazer esse mesmo processo. O próximo candle pode cancelar a caixinha de baixa. E você já tem uma possibilidade de compra. Eu só gosto de comprar nessa possibilidade se ele fizer o quê? O segundo toque no 50%. Abrir aqui, né? E literalmente fazer o quê? Literalmente testar para baixo. Foi lá no quedo dos 50. Testou. Voltou aqui acima. Estou comprado. Comprado. Por quê? A caixinha de baixo já deu o alvo. Ele já chegou no alvo dele, que era o candle dos 50. Não passou, já está retornando, fraquejando, né? Ainda mais se tiver um ponto de parada mais relevante, uma linha de diário, uma linha de 60 ali, para ficar mais segura a operação, vai me dar um poder de compra. Só que não quebrou ainda a caixinha, só iniciou a falha. Quebrar a caixinha de baixa precisa que o candle faça o quê? Só precisa que o candle faça uma coisa. Feche positivo. Fechou positivo, acabou a caixinha de baixa aqui nessa situação. Fechou positivo, acabou a caixinha de baixa. Agora nós temos um critério. Para compra após esse candle,
somente quando ele testar a mínima desse outro aqui, ó. A mínima desse aí. Se ele testar, compra. Se ele não testar, deixa embora. Por quê? Qual que é a probabilidade desse candle? Subir. Então, se ele daqui ele for embora, ok, você só não teve como entrar mais na compra. Mas a obrigação dele agora é romper esse cara. Ele tem que romper esse cara. Esse primeiro não tinha obrigação de romper. Esse outro tem. A mesma história daquele segundo candle ali vermelho. Tem que romper. Porque se não romper, começa de novo. Eu vim aqui, vou parar ninguém no candle da 50% da baixa. Só que agora eu já não tenho mais a probabilidade de voltar lá no candle do 50%, porque eu já dei o segundo toque. Agora, se ele fizer isso aqui, o que pode ocorrer é abrir, fazer movimento de baixa, respeitar um novo 50% e o preço depois varar. Então, pode ocorrer isso aqui. Aí aqui não é mais falha. O preço já está quase abrindo. Deu para entender aqui essa situação? Olha o tanto de candle que nós explicamos, a movimentação. E aí, galera? Deu para entender essa situação? E outra coisinha aqui, né? Eu mostrei isso aqui, caso ele faça isso. E se esse candle aqui conseguir romper, ó, tenha duas coisas na cabeça. Se ele romper aqui, ó, e não tiver dado alvo aqui no topo, ou no ponto de negação, né? Tem um ponto de negação às vezes aqui, ó. Vou fazer diferente aqui para ficar aqui o ponto de negação, né? Tem isso aqui, ó. Ponto de negação. Né? Fez o topo e o ponto de negação está aqui. Vou fazer linha lá, rosinha aqui para todo mundo ver que aqui é o ponto de negação. Se ele não tiver violinado aqui, ó, próximo candle abriu, testou para baixo, compra para ir para o topo. Simples assim. Por quê? Rompi os caras dos 50%. Acabou. É o teste, vai embora. Se ele não conseguir romper, espera respeitar 50%. Se for já nessa segunda pernada. Espera 50%. Porque, em tese, galera, o que aconteceu? Fundo duplo, no 50%. Então, teoricamente, ele tem que vir aqui, ó. Tem que vir aqui. Mas, às vezes, ele violina esse cara, aí ele faz uma correção de 50% aqui para pegar força para ir embora. Então, é só vocês entender a movimentação que vai embora, que entende o que fez. Então, aqui foi o segundo toque no 50%. Dessa forma. Então, ó, fez que é o máximo, 50, tentou romper, 50, foi embora. Ou, se ele não fizer essa última movimentação aqui, né? Vai fazer isso aqui. Aqui, 50, e embora. Embora. Para muita gente que ainda fica... que não entende aqui assim, as quebras, as falhas, eu vou dar um exemplo claro para vocês do que acontece. Primeira vez, chega no 50. Segunda vez, ele tenta, para bem aqui em cima. Tenta romper, não consegue. Aqui ele não falhou a caixinha, ele só parou. Aí ele tenta romper, não consegue. Ele faz um micro aqui, ó. Que é essa pernada aqui, ó. É esse trem aqui, ó. Esse pavio fazendo isso. Faz um micro. Aí ele vem aonde? Aonde é que ele vem agora? 61. Aqui embaixo. Tentar violinar esse cara que testou 50. Então ele vem no 61 aqui, ó. Então, depois ele volta, passa para fora dos 50%, testa esse aqui, que é um outro ponto de parada, né, da região, e vai embora. O analista vai falar para ti que foi o quê? O preço fez a retração no 50, não conseguiu ganhar, ele foi na retração de 38, não conseguiu ganhar, depois ele volta na 61. Eles vão te falar assim. Só que na movimentação do preço, tá ali as obrigações que você acabou de entender por que formou. Aí, se você quiser entender mais isso aqui, estuda isso aqui, ó. Limpar. Isso aqui, esse movimento que ocorreu aqui, desculpa, vou tirar aqui. Deixa eu pegar o profit mesmo aqui, que é o zoom que é melhor. Esse movimento que ocorreu aqui foi aquele que eu acabei de explicar. Só que agora está de uma outra forma. Mas é o mesmo movimento. Aqui nós tivemos uma falha de caixinha. Aí aqui, ele chegou no topo, não ganhou. Startou o movimento. Quem perdeu essa venda aqui
Lascou. Quem perdeu essa venda aí? Por quê? Deu alvo. Startou o movimento. Não ganhou. Tchau. Vamos buscar o fundo. Aí agora já ia para o terceiro toque que ele ia tentar fazer. E não conseguiu. Rompeu e devolveu. Entendeu? Porque, assim, a formação dos candles, ela pode ser feita de várias formas, né? Eu mostrei ali como o segundo candle violinando o terceiro, o primeiro, segundo e o terceiro, né? Os três violinando. Às vezes não vai dar os três violinando, vai dar... O segundo candle já vai fechar negativo, ele já vai violinar e já fechar negativo. Então, esse candle já está quebrando a caixinha. A gente tem que só entender essas particularidadezinhas, você vai embora. Vai tentar ganhar simples, fácil. Beleza? Deu para entender mais ou menos aí? A gente depois bate de novo em cima desse mesmo processo, que aí vai ficando fácil de gravar. Show, show, show. O áudio tá fechado? Uai, eu não fechei o áudio hoje não, galera. Pera aí, pera aí. Tentam desativar aí. Eu ativei e desativei. Thiago. Agora deu. Uai, engraçado, eu não desativei o áudio, gente. Não, tava Não, normal. o áudio estava era bloqueado o microfone para mim. Pois é, eu não desativei. Tava ouvindo você aí, Thiago. mas não tá Também. podendo falar nada. Você pode botar o desenho lá? Eita. Vamos ver se ele não volta, porque eu cliquei e zerei a opção. Mas qual que era a tua dúvida? Me diga. Se aquele candle verde que você desenhou, a quebra de caixa inicial ocorre porque ele não consegue ficar acima do vermelho anterior? Tá, o terceiro. Ou ele Então, porque não consegue testar... só vou fazer aqui assim mais ou menos para entender. Aqui, só para entender a lógica. Aqui, eu tinha desenhado 3. Aí desenhei um que não subiu. Espera aí, galera. Caramba, eu vou ter que cortar.